Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade aí ao que a gente vem trabalhando em sala de aula, né, vamos é, trabalhar a partir de hoje o capítulo 3 do primeiro bloco do módulo de vocês, tá bom? A gente vai dividir esse capítulo, essa parte do módulo, em três etapas, certo? Vamos falar sobre Karl Marx, né? Vamos fazer uma introdução hoje sobre Karl Marx, um pouquinho da vida dele, e vocês terão uma atividade no final também pensando nisso, certo? É... Vamos lá. Marx, né, ele não é sociólogo de fato, tá bom? Ele é formado em filosofia e em direito, né? E os escritos dele, os estudos de Marx, são estudos nessa área, na área da filosofia, da economia, na questão da ação política, né? Marx tem muito essa visão do indivíduo agindo, atuando nesse sentido de intervindo, transformando a realidade. A gente vai ver isso mais adiante nas próximas aulas. Mas essa contribuição de Marx ela é decisiva para o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência, né? Tanto que ele é considerado um dos clássicos da sociologia devido à sua importância, né, de contribuição que ele deu aí para a sociologia. O que Marx analisou de uma forma bem simples, dentro dessa análise tem várias nuances, vários detalhes, mas Marx ele vai analisar a sociedade capitalista da época dele, né? É, como ela se configurava, as contradições que ela trouxe até então como uma forma inédita, né? E questões metodológicas que ele desenvolveu que foram muito interessantes, que foram muito importantes para a análise da realidade social, tá bom? Um pouquinho da vida aí de Marx, uma vida aí conturbada, né? Ele foi perseguido, tem várias situações aí. Ele nasceu na Prússia e morreu na Inglaterra. Ele, como eu falei anteriormente, estudou Direito e Filosofia, só que a evidência de Marx, antes dele produzir principalmente as suas obras, vai se dar como um jornalista muito crítico da realidade europeia daquela época, né? Desse contexto aí que ele viveu. Ele se casa, muda para Paris, e em Paris ele começa a ter alguns contatos com filósofos, né, que contribuíram grandemente para a produção dele, e ele teve o contato com Engels. A curiosidade de Engels é que ele se torna um parceiro de Marx na elaboração teórica de crítica do capitalismo, né? E o curioso é que o Engels ele é o filho de um industrial muito rico. E ele, mesmo sendo filho desse industrial, mesmo sendo da burguesia, vamos dizer assim, da época, ele criticava as condições de trabalho dos operários das fábricas da família, né? Então ele, Marx, por viver somente dos estudos, vamos dizer assim, da pesquisa, né? Engels ajudava também Marx financeiramente, principalmente no período que Marx precisou se exilar, né? Precisou sair, ele, principalmente na Inglaterra, né? Ele se concentrou muita parte do seu tempo na Inglaterra, né? Escondido, vamos dizer assim, e fazendo as suas produções, né? De artigos e de livros. Como eu falei no primeiro slide, nessa intenção de Marx de analisar uma ação política, ele é um dos fundadores do que foi conhecido como a Primeira Internacional, que foi um movimento de organização dos trabalhadores em prol de melhorias no ambiente de trabalho dessas pessoas, certo? Algumas das obras de Marx, manuscritos econômicos e filosóficos, teses sobre Feuerbach, a miséria da filosofia, a ideologia alemã. A ideologia alemã a gente vai conversar um pouquinho sobre ela na próxima aula. O Manifesto do Partido Comunista, que é justamente nesse período aí da Internacional, né? Ele cria esse manifesto para que os trabalhadores tenham acesso ao material para tentar
tentar não, né? Para buscar entender a sua realidade, para entender as contradições que os trabalhadores estavam inseridos, certo? E esse para a crítica da economia política e o primeiro volume de O Capital. Os volumes seguintes, eles foram organizados por Engels após a morte de Marx. Vamos lá. A influência, a importância de Marx, vamos dizer assim, para sociologia, para os estudos, né? Tivemos várias tentativas de aplicação das ideias de Marx, né? Os movimentos socialistas, comunistas pelo mundo. Um grande expoente que a gente pode pensar é a Revolução Russa de 1917, né? A gente pode também pensar em Cuba, né? China, de Mao Tse Tung, por ele ter sido um grande teórico e crítico ao capitalismo. Então, alguns políticos que entenderam que seria interessante aplicar os ideais do marxismo, que aí começa a se chamar marxismo, aí isso leva como uma prática política, de ação política realmente. A gente também vai se aprofundar isso em outros momentos. E também muitas influências a movimentos sociais, políticos, partidos políticos surgem a partir da contribuição de leitura da realidade que Marx propõe, o que é bem interessante. Passando rapidamente sobre o referencial teórico, né, o que é que Marx criticava, quem influenciou Marx, uma das primeiras pessoas, um dos primeiros filósofos que Marx criticou foi Hegel, né, principalmente nessa noção do movimento dialético que Hegel propõe. Para Marx ele é insuficiente. Alguns autores também do socialismo utópico, né? O que é o socialismo utópico? Como Saint-Simon propunha, era um socialismo que ele era muito bonito na teoria, mas Marx, por ter uma atenção na prática, o que ele chama de praxis, ele via que esse socialismo ele não era possível. É bem interessante essa crítica de Marx. E a crítica que ele faz à economia política, né? Principalmente os clássicos ingleses, Adam Smith, a questão da mão invisível lá do mercado, né? Ele é muito crítico ao liberalismo clássico, né? E então, assim, nesse primeiro momento fica só essa breve introdução sobre Marx. A gente tem muito o que conversar sobre ele. É um autor muito interessante para análise da realidade. Bom, como eu tinha dito, vamos aí uma surpresinha para vocês, certo? Que é atividade. Qual a proposta de atividade? Vamos lá, entendendo, sendo sensível a todo esse período. A princípio, o módulo, eu vou querer que vocês fiquem somente nessa leitura dessas páginas iniciais, tá bom? As 3 primeiras páginas do capítulo. Mas a atividade, vocês vão assistir o filme O Jovem Karl Marx, que mostra justamente esses primeiros relacionamentos, a realidade dele em relação à sociedade capitalista, e vocês vão fazer um relatório apontando aí pequenos trechos em que os personagens eles criticam o capitalismo daquela época, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês têm meus contatos, redes sociais. No mais, tchau e bons estudos, pessoal.